Alô, alô, minha gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso curso Comida de Pensar, a aula inaugural da nossa nova turma desse nosso curso teórico de Ciências Gastronômicas, promovido pela Escola de Humanas. Meu nome é Guilherme Lobão e eu serei o professor de vocês no decorrer de todo esse curso. Se não forem fazer o curso inteiro, espero que se divirtam aqui nessa aula inaugural, nessa aula magna que a gente chamou, né? No qual a gente vai trazer uma abordagem acerca do que é ou que são as ciências gastronômicas. E por que está falando ou sugerindo, né, ciências gastronômicas e não reconhecendo de antemão a gastronomia como uma ciência? Bem, a ideia é a gente lançar uma luz hoje sobre a vastidão desse campo de estudo, de pesquisa, de interesse, que popularmente a gente chamou de gastronomia. Gastronomia é um termo que provavelmente muito novo para o nosso, enfim, para o nosso cotidiano mesmo, né? A gente começou a se referir à gastronomia talvez dos anos 70 para cá, com mais ênfase, né, com o advento dos principais prêmios gastronômicos, ou quando a ideia de restaurante começa a se popularizar, digamos assim, e ganhar uma projeção também maior e também uma elevação, digamos, artística. E aí eu não estou falando neste momento que gastronomia é arte, mas também não estou falando que não o seja. Vamos discutir isso ao longo do curso. Hoje a gente vai se ater mais a um percurso acerca disso que a gente está chamando de ciências gastronômicas. E que no final eu vou falar para vocês por que a gente está chamando de ciências gastronômicas e não só um curso de gastronomia. Perfeito? Não quero aqui, primeiramente, vale frisar, eu não quero aqui levantar nenhuma polêmica ou trazer nenhum debate etimológico, pela simples razão de que, no limite, todos esses termos que a gente usa para se referir à gastronomia não são válidos. A gente chama de comida, alimentação, culinária, gastronomia, enfim, podemos usar, sabe? A questão não é esse debate etimológico. A gente vai pensar muito mais na tradição da gastronomia, voltada também como campo de profissionalização, né, mesmo, e também tentar entender como que nossa vida se relaciona com a gastronomia e aonde que ela começa. Aí o primeiro spoiler, começa muito antes do que parece. Vamos ver como é que é esse percurso? Então, minha gente, permita-me apresentar um pouco da nossa instituição, um pouco do nosso curso e até da minha trajetória, muito rapidamente. Porque a ideia é que a gente tenha, de fato, uma aula hoje, tá, gente? A gente não vai ficar só batendo papo, não. Apesar de que a gente pode bater um papo também, não tem problema. Nós trabalhamos com uma perspectiva chamada da transdisciplinaridade. É um termo que vocês já devem ter ouvido, né? A gente ouve muito falar em multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, mas nenhuma das duas consegue abarcar a complexidade desse nosso tempo pós-moderno. A multidisciplinaridade, ela vem muito a partir do entendimento de que são várias disciplinas concorrendo ou então sendo abordadas simultaneamente. A interdisciplinaridade tem uma convocação mais interessante a partir do entendimento de colaboração, ou seja, são colaborações disciplinares que nos levam a encontrar disciplinas diferentes a partir de um mesmo debate, por exemplo. A gente prefere caminhar pela transdisciplinaridade porque ela nos permite cruzar fronteiras, derrubar barreiras, né, e conseguir conversar ou dialogar sem, digamos, depender muito das prisões ou dos grilhões, né, desses feudos acadêmicos. E aí eu já falo uma coisa para vocês, a nossa perspectiva não é necessariamente acadêmica. A gente traz muito da academia, da inspiração acadêmica, a gente se refere aos estudos, porque a gente não abre mão
né, do projeto do saber científico, mas a gente também convoca aqui os saberes populares. Então vamos falar, dentro da nossa instituição, a gente trabalha muito com a música pop, popular, né? A gente recorre ao cinema, a gente recorre a cantos, a contos, a tradições, né, milenares, indígenas, de matriz africana, orientais, enfim. A ideia é que a gente permita, né, ser influenciado e discutir todo assunto sem nenhuma barreira entre eles. E foi assim que surgiu a Escola de Humanas. Ela começa, então, colocando a transdisciplinaridade antes, né, do processo de aprendizagem. Então, nosso processo de aprendizagem ele já começa a partir da transdisciplinaridade. Vocês vão ver isso daqui a pouco na prática, quando a gente entrar no tema da aula de hoje. Então, a nossa abordagem prevê um entendimento, então, um estímulo, né, ao pensamento, né, e principalmente ao pensamento crítico da educação e da vida como está aí. Bem, o que fazemos, né, quem somos? A missão é construir coletivamente o pensamento crítico livre dessas barreiras epistemológicas. Esse nome grandão aí da universidade é importante para a gente colocar, porque são elas que nos prenderam, né, quando a gente foi fazer nosso vestibular, ou quem não fez vestibular ainda, né, mesmo na educação elementar ou média, já tinha a sua vida regida por caixinhas disciplinares, e o que a gente está pretendendo aqui, obviamente com uma proposta de cursos livres, né, então ele tem essa liberdade já de partida, é a gente poder, então, debater determinados assuntos sem depender necessariamente de uma determinada área. Bem, nossa visão é a educação transdisciplinar a serviço dessa nova pedagogia que o nosso novo mundo nos exige ter, a começar, né, por esse momento, né, pandêmico que estamos vivendo. E a nossa política é essa, de democratização do ensino por uma centralidade das ciências humanas, né, no processo de formação do indivíduo, ou seja, a gente não pretende aqui promover uma formação para o mercado de trabalho, né? A gente quer uma formação para vocês. Vocês se formem como pessoas, né? Então a gente quer contribuir minimamente, né, no que podemos com isso. Sobre o Comida de Pensar, nossa jornada vai passar por esses momentos: sociedade, cultura, mídia, ação e pensamento. A gente dividiu assim, a gente distribuiu nosso curso desse modo, porque a gente entendeu como sendo importante a gente conseguir fazer o seguinte movimento: começar, agora está certo, começar a partir do estabelecimento de algumas bases da nossa sociedade, a partir da história, a partir da sociologia, a partir sim da filosofia. Só que veja bem, gente, não serão, né, aulas que a gente vai ter de história da alimentação ou história da gastronomia, como você vai ter no curso de gastronomia, por exemplo. A gente vai debater aqui os atos de comer por outras óticas, né? A gente vai convocar aqui uma reflexão histórica e vai ter também alguns dados, né, históricos e elementares, mas a gente sempre vai estar fazendo referência ao presente e tentando entender como que nossa sociedade foi construída em cima disso. Por exemplo, vamos debater, eu acho que na nossa terceira aula, a gente vai falar sobre a cidade medieval e como que o urbanismo impacta os nossos sistemas alimentares. Então, a gente vai falar sobre urbanismo, a gente vai falar sobre até decoração, né? Tem vários teminhas, subtemas que a gente vai tratar para tentar dar mais energia e também tirar esse debate da gastronomia só da comida. Porque a comida de pensar que a gente está propondo aqui, ela está para além da comida de comer. Então, ela convoca outros tipos de percepções. Depois, o segundo módulo, né, vai ser mídia e filosofia. A gente costuma chamar de a comida fala, em que a gente vai problematizar toda essas narrativas, né, midiáticas acerca da comida
mas também a gente vai buscar lá na essência da filosofia mesmo, por que que a gente começa a perceber ou moldar a nossa forma de enxergar a comida da forma como o fazemos. Falaremos sobre estética, e aí a estética, que nesse caso, não é estética de beleza, mas é estética mesmo como uma disciplina dos sentidos, né? Como a gente percebe a comida. Falaremos sobre poesia também, convocaremos aí o Sertão de Guimarães Rosa, as Puluxias de Elomar, então vão ter vários aspectos muito brasileiros assim que a gente vai trazer. Vamos falar sobre a antropofagia cultural, né, sobre o manifesto antropofágico de Oswald de Andrade, e de lá a gente dá um salto para entender como que a gente pode produzir uma antropofagia cultural para esse tempo dentro da ótica da gastronomia. Parece complexo, mas não é. É super simples da gente acessar. E, finalmente, a gente vai terminar nosso percurso nessa chave, nesse módulo, né, que eu chamo de ação e pensamento. Por quê? Porque na gastronomia, e eu acho que em todas as esferas da nossa vida, ação e pensamento não podem estar desassociados. Aliás, muitas das crises que vivemos hoje é porque temos uma sociedade em que há muita ação sem pensamento e há muito pensamento sem ação. Pois vamos juntar as duas coisas para poder pensar em sociobiodiversidade, em ecologia, soberania alimentar, segurança alimentar também junto, né? Sobre nutricídio, falaremos sobre os ativismos, sobre política pública e buscaremos um pensamento contemporâneo como resultado final. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, deixa eu só pausar o compartilhamento aqui, porque eu acabei esquecendo de abrir. Não sei se vocês já viram, né, a nossa revista O Bicho Todo. Já viram ou não? A revista O Bicho Todo, gente, é a revista que a gente tem como, para coroar, na verdade, o processo de aprendizagem desse curso. É muito divertido. Se você ainda não tem a sua, você pode entrar no site da Escola de Humanas e baixá-la. Só entrar no site www.escoladehumanas.com.br, você vai em publicações e aí você vai ver, gente, isso aqui, ó. Deixa eu interromper um pouquinho o compartilhamento para mostrar para vocês a nossa revista. Bem, a revista é essa aqui. Aqui ele vai pedir para você colocar o seu e-mail. Basta colocar o seu e-mail e você vai poder baixar a revista gratuitamente. É uma revista super legal que foi produzida pelos nossos alunos e pelas nossas alunas. Essa da primeira turma, né? A da turma seguinte está em processo de produção neste momento. E vocês fazendo o curso, vocês verão esse processo aí de perto. Por quê, gente? Porque a escrita é, na verdade, uma ajuda para a gente poder ajudar a pensar a comida. Né? E não só a comida, mas ela é um fator importante para o pensamento, como já diria Schopenhauer. Bem, voltando aqui para o nosso curso, é hora de me apresentar para vocês, né? Quem sou eu? Quem é esse camarada que está falando com a gente? Bem, meu nome é Guilherme Lobão. Eu sou educador aqui na Escola de Humanas. Sou professor, mas sou jornalista. E por boa parte da minha vida, eu trabalhei em jornal. Então, gente, minha carreira ela é feita, na verdade, de vários interesses conjugados, né? Meu interesse pela gastronomia ou pela comida, ela vem, como de muitos de vocês, imagino, de casa, ou seja, aprendendo a cozinhar ainda bem novo, adolescente, observando a cozinha de vó, a cozinha de mãe, né, a cozinha afetiva, e a partir daí criando um genuíno interesse, de fato, pelo tema da comida. Trabalhei em jornal, eu trabalhei em revista, eu fui crítico da revista Veja Brasília por 2 anos, fui crítico do portal Metrópolis, crítico de gastronomia do portal Metrópolis por 2 ou 3 anos, imagino. Escrevo já há muito tempo num blog chamado O Bicho Todo,
que agora ganhou uma versão, na verdade, em inglês, tá só ela, que é The Whole Beast, porque eu estava morando no exterior até pouco tempo, e acabei criando esse blog para poder me comunicar em inglês, para facilitar e tal, com o novo networking que estava rolando, e foi bem interessante. Bem, trabalhei em jornais, trabalhei como muito na área de cultura, tá? Sou crítico de cinema, minha formação original, na verdade, é essa. Sou, inclusive, membro da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Isso me ajudou também muito a fomentar e a formular esse curso, que tem muita raiz nas nossas representações culturais. Então, a gente vai ver aqui muita coisa que vem das artes cênicas, que vem das artes visuais. A gente vai, inclusive, discutir pinturas neste curso, Comida de Pensar, porque, afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas a selfie de comida começou com um camarada chamado Cézanne, um pintor pós-impressionista, né, que foi o camarada que começou a ideia, né, de selfie de comida, que é tão popularizado entre nós quando temos em mão, né, um iPhone, um smartphone. Pois bem, faço minha carreira, então, em jornal, como repórter, como editor. Trabalhei também na Secretaria de Cultura, em comunicação principalmente, mas sigo, então, nesse momento, uma carreira acadêmica. Neste momento, sou doutorando da Universidade de Brasília, estudando estética, imagem e cultura contemporânea, tendo como principal objeto de pesquisa a comida. Então, isso me levou a fazer um estágio doutoral, do qual acabo de retornar, com essas ideias, inclusive, lá da Universidade do Slow Food, a Universidade de Ciências Gastronômicas de Polenzo, na Itália. É a universidade que nasce a partir do movimento Slow Food e que vai ser uma universidade que vai iniciar a alcunha, né, desses estudos a partir do entendimento de ciências gastronômicas. Então vamos entender um pouco como que isso se organiza, tá, minha gente? Bem, este sou eu. Neste momento, então, estou aqui na Escola de Humanas, que foi essa instituição que a gente criou para poder dar vazão a essas novas ideias. Então, também trabalhei como docente no curso de gastronomia do IESB, Instituto de Ensino Superior de Brasília, na disciplina de História e Cultura da Alimentação. E apresentei vários trabalhos por aí, participo de alguns grupos de pesquisa nessa área de gastronomia. Então, gente, este sou eu, sem mais delongas. Vamos seguir para a gente chegar ao que de fato nos interessa. Sim, teremos neste nosso curso uma convidada especialíssima, Tainá Zanetti, que é professora, doutora gastrônoma, super acadêmica, autora do livro Cozinha de Raiz, e ela vai ser a nossa professora, a nossa palestrante, né, para falar sobre gastronomização e gourmetização. Ela tem uma bagagem muito grande na agronomia e traz, então, esse entendimento, também um trabalho na cozinha, né, e principalmente com os elementos do cerrado, embora gaúcha, né, ela se apaixonou por essa terra aí também, com a qual ela tem um vínculo grande, e vai, então, trazer para a gente muito da sua pesquisa. Bem, pessoal, chegamos. Ciências gastronômicas. E que diacho é isso? Quando a gente fala em ciências gastronômicas, a gente está falando isso para tentar achar um denominador comum para se discutir a comida. Né? A gente tem como campos mais autônomos do conhecimento a nutrição, por exemplo. A nutrição ela vai tratar da comida, ou seja, estudos da alimentação abordam fatores nutricionais. Mas a gente sabe que a comida e a nossa relação com ela, ela não se limita aos fatores fisiológicos. E é por isso que a gente vai precisar recorrer ainda a outras ciências. Então a nutrição seria uma dessas. Mas ela já usa a alimentação como lugar de partida, só que para um objetivo específico. A gastronomia tem outros objetivos, que também envolvem objetivos nutricionais.
entende? Então já começa a complexificar um pouco esse nosso campo aí da gastronomia. Então as ciências gastronômicas, já para dar uma pequena pista para a gente, ela tenta então trazer elementos de outras ciências para formular suas próprias relações para fins de conhecimento. Bem, vamos voltar um pouquinho rapidamente à tradição desse termo gastronomia. Antes deles designar, né, o estudo para a formação de gastrólogos e gastrônomos, a gastronomia ela é um termo que vai ser cunhado ali na Revolução Francesa, né, nesse marco histórico ocidental, europeu, e que vai ser o marco da era dos gourmands, ou seja, a primeira vez que a gente tem essa ideia de chefe, ou seja, de cozinheiro profissional. Até então, a cozinha estava muito distante da gente e você não tinha cozinha ou então o restaurante, né, como esse lugar de troca, um lugar estabelecido, né, de troca, de encontro e de venda, comércio de alimentos mesmo. Muito embora você tenha referências, e a gente vai tratar isso no nosso curso, ao longo do curso, referências de que os primeiros restaurantes, neste modelo que a gente conhece como restaurante, do restaurante moderno, ele venha desde a Baixa Idade Média. Entendeu? Então, ali no século XII, no Oriente, na China, você já tinha algumas cidades em que há relatos, há estudos, entendeu, que demonstravam que havia esse modelo de restaurante. Mas, enfim, a Era dos Gourmands, ela começa ali, um camarada super célebre para a gente citar, é o Brillat Savarin, que era um advogado e um grande gourmand, ou seja, um cumilão granfino, como eu costumo chamar, né? Então, esse gourmand, que era Brillat Savarin, ele escreve um livro chamado Fisiologia do Gosto. Esse livro foi um livro super fundamental para fundar essa era, porque ele vai se relacionar, ou vai destacar, na verdade, essa ideia pela primeira vez de boa mesa. Então você tem já um momento em que a era dos gourmands já se estabelece como a partir de um movimento aristocrático, tá? Ou seja, não era para qualquer um, continua não sendo, né, gente, de certa medida, mas o Brillat Savarin estabelece então formas de se comer, como se fosse um grande livro de regras de etiqueta também, além de filosofia também que ele trazia acerca do gosto, né, para poder então pegar carona nesse movimento que a França começa a liderar de profissionalização de cozinheiros. Por que a França, gente, é essa referência tão importante? E a gente precisa discutir isso. É o que vamos discutir no curso. Porque a França, ela não foi a primeira cozinha do mundo, como ela autodenomina-se, e como a gente ouve em muitos cursos de gastronomia, a partir de muitos professores, e é quase que um entendimento de senso comum, a França é a primeira cozinha. Mas de jeito nenhum, sabe? Quando a França apareceu ou surgiu, a cozinha já existia, a gastronomia já existia. Gente, a gente faz gastronomia desde o momento em que nós nos tornamos seres culturais. Olha só. A gastronomia da França, ela consegue romper uma bolha, ela consegue acertar uma veia e consegue criar uma ementa gastronômica que vai ter uma grande penetrabilidade em outras culturas e vai ter uma grande permeabilidade nos movimentos das navegações no período no auge da colonização, né? Principalmente da colonização da América, né? Das Américas. Então, neste momento, a França começa a exportar cozinheiros. Os chefes franceses eram chefes de Portugal, da Itália, no Brasil, dos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar tinha chefe francês. Por quê? Porque você teve um camarada chamado Carême que bolou, né, algumas formas práticas de você acessar fundamentos, né, criou fundamentos para você poder criar pratos
de uma forma muito, como eu posso dizer, didática. Isso não era um costume. Na literatura chinesa, você vai ver, inclusive, alguns dos maiores autores, né, como foi o Lin, esqueci o primeiro nome dele, a gente só lembra esse, né, que é mais difícil. Lin foi um camarada que admite. Ele fala, a cozinha chinesa ela é tão rica, só que a gente passou essa vida inteira nossa pensando em receita, pensando em tradição e esquecendo de poder pontuar um debate de fato gastronômico, sabe? Um debate que passa pela filosofia, enfim. A França, então, ela vai cunhar o termo artes culinárias, porque a culinária sempre existiu. E há uma diferença entre culinária e gastronomia? Ou não há diferença? Vamos responder essa pergunta ao longo do curso. Tá, não vou fazer muito mais isso não, tá, gente? De ficar só prometendo coisa. Vamos entregar alguma coisa aqui também para vocês. As artes culinárias, elas vão aparecer como uma forma de profissionalizar a cozinha. Ou seja, de usar todo esse conhecimento que veio ali a reboque da Revolução Francesa para poder, então, criar um movimento, ou seja, uma nova profissão, e que vai servir, na verdade, principalmente aos governos e à aristocracia. Ou seja, você não tinha esse movimento como temos hoje, né, de você se inscrever no curso de gastronomia e já se auto-intitular chefe de cozinha. Já muda lá na bio, né, do Instagram. Chefe de cozinha. Estudante embaixo. Não teria um problema com isso, porque é um termo fluido. Você pode se apossar dele. As artes culinárias, elas ganham, então, uma grande tradição em você ensinar técnicas e receitas. A ideia da culinária é a ideia do domínio da técnica e das tradições e das receitas e dos processos de cocção e de manipulação de alimentos. É isso que a culinária vai trazer. E esse termo arte culinária, quando se eleva a arte, ele vai vir muito a partir também das altas escolas, né, de alta gastronomia, como a Le Cordon Bleu, que foi talvez uma das mais tradicionais, né, que ainda está até hoje seguindo. Só que esse termo de culinária, ele acaba caindo em desuso agora, no século XX, no final do século XX, em que, nos nossos programas de TV, se vocês forem recordar, até pouco tempo, até antes do advento da TV por assinatura, ocupando a maioria dos lares brasileiros, você ainda se referia à gastronomia como culinária. Esse termo gastronomia ele praticamente não existia, não se usava. Os programas que você tinha eram programas de culinária. E se vocês forem passar para perceber, os programas de culinária, normalmente, eram regidos por mulheres. E não só qualquer mulher. Mulheres que evocavam um sentimento, ou então carregavam consigo uma estética, né, maternal. Dona Ofélia, Palmeirinha, não é isso? E aí depois você vai tendo um rearranjo midiático para poder mostrar que esses programas de culinária que serviam às donas de casa, e você tem um movimento no Brasil em que a mulher começa a reivindicar o seu lugar no mercado de trabalho, e que infelizmente essa é uma luta até hoje para as mulheres, e com isso você consegue abrir um espaço para uma gastronomia ou para uma culinária que vai ser mais aderente a um público maior, além da ideia daquela dona de casa de classe média que ficava costurando em casa, aprendendo com a Ana Maria Braga para depois produzir a receita do fim de semana, ou então do almoço logo mais. E aí você tem então os programas de culinária da TV por assinatura e que são protagonizados por quem? Por homens. E você tem uma cozinha profissionalizante que vai ser ocupada por homens. Então você vai ter agora um novo processo, e aí com esse processo da machoficação da cozinha doméstica, você vai ter um processo também que vai elevar esse homem
a não mais se relacionar com o argumento da culinária, porque aquilo servia às donas de casa, mas sim agora ganha um status para se dizer gastronomia. Ou seja, esse vínculo parte então de uma profissionalização. Quando o homem ocupa a tela para poder falar sobre culinária, ele vai falar sobre gastronomia, porque agora ele está falando de um ponto de vista mais profissional, sabe? E a gente tem um movimento aqui que a gente precisa fazer, já está acontecendo ao nosso redor, para derrubar esse ainda patriarcado, né, das artes culinárias transformadas em gastronomia, e que vai nos levar a um processo muito bizarro de gourmetização. Veja, nesse processo todo, o que a gente vai ter é uma espécie de acesso facilitado para que qualquer pessoa conseguisse agora, então, vislumbrar um lugar na cozinha. Isso sempre foi um caminho possível, principalmente para jovens que não tinham lá muitas escolhas para fazer depois que terminasse o ensino médio, ou se fizessem o ensino médio. Então, o jovem precisando, principalmente o pobre, precisando levar dinheiro para casa, ele vai escolher algumas profissões práticas, em que ele pode aprender na prática. Uma delas era de cozinheiro, porque você entrava num restaurante pela porta dos fundos para ser pia. Quem é de restaurante aí está muito familiarizado com esse termo, né? Ser pia, ou seja, é quem vai trabalhar com essa ideia, né, ou com o processo, né, de lavar prato, de lavar copo, etc. Auxiliar de cozinha. Então, você começava a carreira por ali até se tornar um cozinheiro de partida, enfim, quem sabe chegar a chefe. Com o advento dos cursos de gastronomia, a popularização deles e o processo midiático que levou o nome do chefe, o título de chefe de cozinha, para alguma glamourização absurda e que não faz o menor sentido na vida real, quem fez isso conseguiu criar, então, uma grande crise de significação para as nossas vidas, em que a gente percebe que o chefe de cozinha se torna, então, esse posto super ultra valorizado, pelo menos nos nossos imaginários. Então você vai fazer o quê? Curso de gastronomia. Para virar o quê? Gastrólogo. Chefe, não. Quem faz gastronomia é um curso de tecnologia, ou seja, você vai se formar em tecnólogo de gastronomia. E com isso você vai ser um gastrólogo. Ou, no limite, gastrônomo, que é uma outra alcunha muito utilizada, mas um pouco mais bonita, né? Para poder se referir à pessoa que se formou neste curso de tecnólogo. Spoiler para vocês: se você entrar para fazer um curso de gastronomia, você não vai virar um chefe bacanudo, sensacional, com seu próprio programinha na GNT. Se for inventar de fazer gastronomia, você será gastrólogo, um tecnólogo. E se chama de gastrônomo. É muito difícil a gente saber esses nomes, por quê? Porque no Congresso Nacional está até desde 2011, ou seja, vai dar 10 anos, que tem um projeto de regulamentação específica, né, dessa profissão, fica lá num ping-pong eterno. Enfim, mas é importante a gente esclarecer esse processo de titulação e de formalização da gastronomia. No âmbito acadêmico, das pós-graduações da vida, surgiu a necessidade de ficar fazendo a diferenciação entre o que é o quê. Eu estudo gastronomia, portanto eu sou um pesquisador de alimentação, mas e a nutrição? Quem está certo, quem está errado? Criou-se, então, os estudos da alimentação, que em inglês chama-se apenas de estudos da comida, Food Studies, que se tornou um campo super transdisciplinar e que permitia a gente pensar, de um ponto de vista acadêmico, em gastronomia, a partir de todas as nossas bagagens. Comunicacional, como a minha, por exemplo, ou então você podia trazer a nutricional, podia vir das ciências, né, químicas, por exemplo, ou das ciências biológicas. Enfim, a discussão é super ampla. Estava eu, inclusive, há poucas horas, participando de um dos colóquios mais importantes aí para esse nosso debate,
não sei se vocês conhecem, chamada DIAITA. É um grupo de colaboração, né, da Universidade de Coimbra com o Brasil e que está sendo online. Infelizmente foi hoje, eu não pude anunciar para vocês aqui, né? Lá, participem. Mas foi bem legal. Então você teve várias falas de gente que vem de todos os campos. Gente que se formou em gastronomia, que são gastrólogos ou gastrônomos, de gente da nutrição, de gente da medicina, da biologia, da história, da sociologia, e aí vão várias áreas. Ciências que vão orbitando a gastronomia. E aí agora começa a surgir, principalmente a partir da Universidade de Polenzo, na Itália, a alcunha ciências gastronômicas. Os estudos são de ciências gastronômicas. Por quê? Porque a alimentação é muito abrangente. E, obviamente, o ato, né, de se alimentar e as funções que o permitem ser discutidos na sociedade ou como campo de estudo sério, vão evocar necessidade da gente pensar em química, biologia, em nutrição, em neurologia, né, neurociência, em relações sociais, na ciência veterinária, na agronomia. Ou seja, envolve tudo quanto é tipo de campo. Então, quando a gente vai falar ou vai evocar ciências gastronômicas, a gente está pensando em furar uma bolha. A gente está pensando, gente, em passar por tudo isso. E nesse processo disciplinar, a gente vai encontrar vários pontos de contato sobre os quais a gente vai conversar aqui. E esses pontos de contato serão feitos a partir do signo da gourmetização, que é talvez uma crise de significado, né, que a gente vai ter própria do nosso tempo, né, no qual a gente tenta gastronomizar um produto, ou seja, transformar um alimento em uma comida ou uma receita elaborada, e a partir daí a gente cria uma crise de significação que vai nos levar a identificar aquele alimento como um alimento que banalizou o sentido original de se elaborar uma receita. Então ele cria uma crise, de fato, para a gente conseguir interpretar. Mas o que é gourmetização? É bom ou é ruim? Será que pode ser boa uma gourmetização? O que aconteceu? Para além dos julgamentos, dos juízos fáceis, a gente vai pensar, de fato, nos fenômenos. O que é este fenômeno de gourmetização? O aspecto da industrialização, ela vai ser muito importante também para a gente começar a pensar as ciências gastronômicas. Por quê? Porque você tem várias outras áreas, a engenharia dos alimentos, por exemplo, que eu nem coloquei aí, mas agronomia, nutrição, a medicalização, ou seja, a gastronomia medicamentosa, ela começa também a ocupar um lugar de debate. Para o bem ou para o mal, a gente precisa conversar sobre isso. E o que é essa medicalização e por que ela é relevante para a gente pensar em comida? Ora, por que a gente está atrás de superfoods, morando em países, nesse caso no Brasil, não sei se todo mundo aqui está do Brasil, teve a Rebeca, que não sei se está aí ainda, está lá na França, mas também é um país super bem dotado, né, de um bioma farto em termos de diversidade de produtos, mas a gente vai recorrer aos alimentos da moda para poder gerar saúde. E isso seria o quê? É uma narrativa? Ou isso de fato é algo que devemos levar a sério e trazer para o pensamento da comida? A nutrição, ela vai ser importante também para a gente poder entrar nesse debate, porque estamos neste momento diante de um processo de nutricídio. Na verdade, sempre estivemos diante deste processo. Perfeito? Agora ele está um pouco mais claro para nós. Bem chocante para vocês verem. Um outro debate que vamos trazer é esse, gente. A cesta básica, ela é
um resultado desse processo de nutricídio. E a gente muitas vezes acha que ela é a solução para o nutricídio. O nutricídio, ele seria esse processo de você... foi um termo cunhado pelo professor Laila África, se referindo muito ao espectro da fome no continente africano, né? E falando que, olha, temos pessoas que estão padecendo por falta de nutrientes básicos para a vida. E aí vem a gente, com todo o nosso esforço de política pública, e cria essa bela política pública chamada Cesta Básica. Mas qual o problema da Cesta Básica? É que ela representa o esforço da indústria dos ultraprocessados de dominação da nossa alimentação. E isso, gente, não é só um papinho. Veja, temos aqui alguns elementos que nos faz pensar sobre isso. Recentemente, janeiro de 2019, o CONSEA foi extinto, Conselho de Segurança Alimentar. Ou seja, a participação social para regular ou para fortalecer a fiscalização sobre o que o nosso povo está comendo, se é um alimento seguro do ponto de vista nutricional, foi extinto. A gente está diante de um desmonte de políticas públicas, diante de desmatamentos, que são processos que vêm de décadas, né, no Brasil, na verdade séculos, né, de saque, né, aos nossos bens e recursos naturais, mas temos agora também vários fenômenos de queimadas novas, do Pantanal, o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica desaparecendo. E mais recentemente tivemos essa nova tentativa, né, de ataque ao Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que inclusive é referência mundial, né, para a promoção de segurança alimentar. Como resultado disso, como consequência disso, a gente percebe, pelos dados do IBGE, por exemplo, o tamanho da queda ou do desvínculo que a gente teve da nossa alimentação básica a partir da busca por alimentos superfoods, né? Ou então alimentos que sejam desse espectro gourmet, que impactam nesse dado. Ou seja, a gente teve uma redução de 41% de queda, uma redução, né, de 41% no consumo de arroz e de feijão em 15 anos. É muito. Se a gente for pensar na farinha de mandioca, esse número vai para 70%. Gente, essas são algumas provocações que eu coloquei para vocês. Mas agora, deixa eu trazer outras provocações um pouco mais curiosas, digamos assim. Eu gosto muito de falar para a galera que está fazendo o curso algumas coisas. Por exemplo, que vamos debater aqui temas tabus, ou então pelo menos temas que foram ditos para a gente que não poderíamos debater, mas que a comida nos exige debatê-los. Religião, sexo, política e futebol precisa estar no cardápio deste curso, desta conversa, ou de qualquer conversa sobre a gastronomia. E como isso, gente? Por que a gente está falando, e hoje vai falar sobre futebol, por exemplo, por que a gente está falando sobre futebol? Futebol é esse bem, né, legítimo brasileiro que nos orgulhou por tanto tempo, deu algumas tristezas, mas nos orgulhou por tanto tempo. Só que a gente se apega mesmo às tristezas. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui 2 momentos muito tristes da nossa história futebolística. Na corrida, vai avançando, livre, atira, gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Gija! Gol do Uruguai, Gija! Gol do Uruguai, Gija! Gol do Uruguai! Não é possível! Gol do Uruguai, Gija!
Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol! Gol da Alemanha, chame de novo! 7-0 para a Alemanha. O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão, e a torcida aplaude o time alemão. A torcida aplaude o time alemão. Fazer o quê? Os aplausos do torcedor para o time alemão. O Júlio César desabou fora de campo. E a torcida fica em pé para aplaudir a seleção da Alemanha. Olha como chegou o Schürrle. O Davi não estava no lance, ele bateu, ela tocou na trave. E reparem, se a imagem for até o fim, como o Júlio César cai ali na lateral de campo, como quem disse, não é possível. O 2-1 e o 7-1. Dois momentos inesquecíveis para o povo brasileiro. E o que isso tem a ver com comida? Nelson Rodrigues vai falar para a gente, ele vai escrever, na verdade, naquele momento da derrota do Brasil no Maracanã lotado, ou seja, as duas vezes, né? O 2-1, o Brasil perdeu talvez com a melhor seleção de todos os tempos. Ele sucumbe ao Uruguai na Copa de 50, em casa. Em 2014, na Copa do Brasil, mais uma vez, ele sucumbe agora com a vergonha maior de 7-1. E Nelson Rodrigues vai escrever algo que é muito esclarecedor sobre o espírito brasileiro. E ele fala o seguinte: o problema do escrete, ou seja, da seleção, não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Troquemos o futebol e o scratch por termos que nos associam à alimentação, à nossa forma de comer. O problema da nossa gastronomia não é de culinária, não é de técnica, não é de tática. Absolutamente, é um problema de fé em nós mesmos. O brasileiro precisa se convencer que não é um vira-latas e que tem gastronomia para dar e vender na Suécia, na China, nos Estados Unidos, enfim, para nós mesmos. Esse foi o momento em que Nelson Rodrigues cunha o termo da nação vira-lata, né? Ou então expõe o viralatismo brasileiro. E aqui a gente traz um pequeno, breve estudo de caso a partir desse signo do viralatismo. Vamos falar, inclusive, no curso mais sobre esse símbolo do vira-lata caramelo aí, né? Agora sobre um outro contexto também. Veja, o brasileiro, ele gosta de falar mal de si. Ele é super orgulhoso quando fala mal de fora pra gente. Mas a gente é super desconfiado da nossa alimentação, da nossa comida, da nossa gastronomia. Pra gente, o que é alta gastronomia é o restaurante francês, o restaurante italiano, o restaurante gringo, né, que traz, né, uma estética, na verdade, uma estrutura, né, de granfina, digamos, que representa talvez os bistrôs, né, e os restaurantes para além do Atlântico. E para a sua própria comida, comida de botiquinho, self-service, aquilo é baixa gastronomia. Isso é o viralatismo. O viralatismo é isso que está representado nessas fotos. Tá vendo a pizza lá de cima? Essa coisa bizarra aí, ó. Pizza com borda de coxinha. E aí o pessoal vai falar assim, é brasileiro mesmo, né, cara? Se um italiano vê isso, ele morre. Rapaz, eu acabei de voltar da Itália, sabe? De um ano lá, fazendo esses meus estudos lá na Universidade de Polenzo. E eu me deparei com isso aí, ó. A pizza italiana, napolitana, com a borda napolitana e tudo, uma pizza de batata frita com salsicha.
Gente, não é o brasileiro o problema, não, gente. O problema é a fé em nós mesmos, entendeu? Porque o italiano está tão pouco se lixando para essa tal da pureza tão declarada da sua relação com a alimentação, que eu encontrei lá, inclusive, pizza com borda de espaguete. Gente, o catupiry, velho, virou instrumento de luxo. Porque você abrir uma borda e de lá de dentro tirar um espaguete à bolonhesa é um nível de gourmetização, né? Bizarro. Na outra foto aqui, a gente também fica falando, só brasileiro mesmo, né, para poder comer sushi de morango com Nutella. O problema não é o sushi de morango com Nutella que a gente tem no self-service, no quilo lá do shopping. Existe um fenômeno asiático nesse momento, representado pela figurinha que está aí abaixo, a Yunson, que é essa influencer digital, que é o fenômeno chamado mukbang, em que essas meninas e meninos, né, orientais, e não mais só orientais, mas é porque começou lá, comia grandes, enormes e bizarras porções de comida em frente a um webcam. E esse é o espetáculo que se fazia. Então fazia isso aí, ó, esse tipo de promoção, né, de uma glutonia, de uma fetichização, né, da glutonia a partir desse excesso diante de uma câmera, né, em busca de likes e views. Né? Precisamos rever essa síndrome de vira-lata dentro da gastronomia. Esse curso vai servir para isso, para a gente desbancar vários mitos. Por exemplo não, por que a gente pode entender ou reconhecer, né, comidas que são elevadas, boas, mas alta gastronomia, baixa gastronomia, pé sujo e restaurante requintado, bistrozinho francês. E a gente tem que entender os fenômenos que estão por trás, porque muitas vezes a coisa granfina e a aberração, elas fazem parte do mesmo fenômeno de significação. É a gente que molda essa narrativa para compreender uma coisa como elevada e a outra coisa como não. Exemplo disso está aqui, ó, representado. A lasanha e o miojo. Eu não sei quantas de vocês lembram, né, do fenômeno do hambúrguer de miojo, que é esse aí de cima. Surgiu, parece que em Nova York, né? E você tem, então, o miojo substituindo o pão do hambúrguer e dentro a melequeira toda lá. Por outro lado, aqui você tem, então, um ultraprocessado, né, uma comida ultraprocessada, e que vai ser usada para este fim. Ou seja, uma gourmetização. A lasanha que você está vendo ao lado é a lasanha super celebrada, premiada e caríssima do Máximo Bottura, reconhecido e eleito, acho que no ano passado, retrasado, como o melhor chefe do mundo pela revista Restaurant, pelo prêmio dos 50 melhores restaurantes do mundo, 50 Best, né? World's 50 Best. Esta lasanha, com as cores da Itália, inclusive, ela parte de um processo, de um ultraprocessamento da massa. Ou seja, a massa é cozida, depois dela ela é batida no liquidificador, acrescentada algum tipo de corante, natural neste caso ele usa, e depois ela é refeita, frita e simboliza então a melhor parte da lasanha. Então esse prato, não sei se vocês o conhecem, ele é até chamuscadinho assim, porque ele é a ideia de se representar aquela parte que fica mais queimadinha da lasanha, com a massa com um pouquinho de molho, e que é super disputada, assim, né? E aí ele criou um prato que seria só isso. Veja, não estamos aqui falando que um é bom e o outro é ruim. Um é um trabalho de gênio e o outro é um trabalho de uma pessoa patética. Pelo contrário, essas duas representam, são dois exemplos de um mesmo fenômeno, que é o fenômeno de representação da comida. Bem, gente,
Outro tema importante da gente pensar. Como que a comida ela começa também a se modificar nos nossos imaginários para poder se relacionar, ou para poder ser discutida a partir da simbologia, por exemplo, do sexo. Ora, é importantíssimo a gente entender que a comida e o sexo estão intimamente relacionados. Estão por quê? Porque a gente tem, por exemplo, até no nosso linguajar, o linguajar vulgar, né, entende o processo do sexo, né, de se fazer sexo, a partir do verbo comer. Quando você come a pessoa, ou seja, é um ato sexual. Ou seja, comer, ele também significa isso. E aqui tem uma outra representação mais próxima da comida de comer, que dá muito o que pensar, que é a comida afrodisíaca. Há quem diga que seja mito, não sei, mas a sabedoria popular costuma nos presentear, né, com alguns argumentos muito poéticos para a gente poder pensar a comida neste valor, ou nesse símbolo, né, do afrodisíaco, que para Rubem Alves aqui, ó, não está na comida. O afrodisíaco se encontra no corpo de quem cozinha e de quem come. Isso aqui é uma proposta que ele traz, né? Ou seja, o verdadeiro afrodisíaco é o fogo com que a comida é feita. É isso que embala, né, esse desejo. Vamos ouvir aqui uma música que eu acho lindíssima, para a gente poder se inspirar ao debate deste assunto. Deixa eu jogar aqui para vocês. Ovo de Codorna, de Luiz Gonzaga. Porra, Luiz Gonzaga, né? Aê, Gonzagão. Ovo de codorna. O que é o ovo de codorna para comer? Por que ele está querendo comer esse ovo de codorna? Ovo de codorna, tido então no sertão, né, como um afrodisíaco natural. Então ele estava madurão, na flor da idade, mas já estava sentindo aí, né, não está mais na flor da idade, está tá e precisava procurar um ovo de codorna para comer, para resolver o problema dele. Ou seja, o famoso Viagra natural. Muito embora a letra da música, né, ela seja vítima, né, dessa ausência de uma representação menos patriarcal da nossa sociedade nessa época, então, carregada aí de machismo, mas que representa exatamente esse homem sertanejo e a ideia de que ele precisa se curar de um problema sexual a partir do alimento. O alimento vai ser esta cura. Então, a discussão sexual aqui vai passar também por uma discussão sobre o alimento. O que é uma comida afrodisíaca? Será que existe? E como que ela é cooptada para poder sugerir que seja afrodisíaca? Quando se fala em comida afrodisíaca, tem algumas que, inclusive, cientificamente, você pode ver algum estudo que pode, talvez, legitimar, né, o fator afrodisíaco daquele determinado alimento, como, por exemplo, a ostra. Mas quando você vai pensar na esfera dos restaurantes, e aí entra todo aquele marketing pesado, por exemplo, em Dia dos Namorados, para poder trazer novas significações sobre essa ideia, sobre os imaginários do afrodisíaco. Que aí estão no morango, no chantilly, e aí não tem mais nada a ver. Né? O bolo de lava, né? O bolo petit gâteau, né? Que agora já é feito também com Nutella. E ele vai escorrer. Então a sensualidade da comida não está mais só nas suas qualidades fisiológicas, né, ou químicas, né, que vão permitir então esse entendimento de afrodisíaco. O afrodisíaco está, como o Rubem Alves bem falou, está no corpo de quem come e no corpo de quem cozinha, porque essa intenção é que é o verdadeiro afrodisíaco, né, você poder servir alguém com comida. E por que falamos isso? Falamos isso, gente, porque a gente precisa pensar a gastronomia fora dos quadradinhos e das caixinhas. A gastronomia, ela não é apenas o símbolo de um restaurante, gente. A gastronomia, ela é o processo de desenvolvimento cultural de um povo. Então, a gastronomia, desde o princípio,
é porque o termo pode ser um tanto novo, pode ter vindo cheio de presunção lá da era dos gourmands, por meio de Bilal Savarin e dos livros de receita de Carême e Escoffier, mas a gastronomia como essência, ela vai estar sendo desenvolvida desde o momento em que a gente tocou no alimento e o transformou. Porque isso é o que nos separou dos animais. O fato da gente ter pegado a comida crua e ter passado ela pelo cozimento. Ter feito uma transformação. À medida que a gente manipula essa comida, ela é transformada. E esse gesto de transformação é um gesto cultural. Falaremos sobre isso mais tarde, em outra aula, quando a gente for debater um pouco, né, o triângulo de Lévi-Strauss, que dá umas bases bem interessantes para a gente discutir esse movimento da natureza e da cultura dentro da gastronomia. Mas para essa discussão que a gente está tendo agora, a gente está discutindo muito a hermenêutica da gastronomia nos nossos cursos. Ou seja, o que é gastronomia, como se faz gastronomia, como reconhecemos um prato de comida, onde que a gastronomia é feita, onde que ela é autorizada a se chamar de alta gastronomia, ou então a perseguir estrelas, né? Ou então, enfim, a gerar todo esse movimento, né, de glamorização em torno da cozinha e principalmente da celebridade do chefe de cozinha, como levado ao posto de um artista. E aí também não estou falando que não o seja, porque a ideia de arte em si, ela é muito discutível. Então, estamos preocupados nessa hermenêutica da gastronomia de um modo perene. Estamos aprisionados neste entendimento de que a gente vai discutir a gastronomia pontualmente. Enquanto o movimento interessante para a gente fazer é de pensar numa erótica da gastronomia. É a mesma coisa que a Simone Sontag falou, pensando na arte. Falou assim, chega de hermenêuticas da arte, da gente poder olhar o quadro e ficar falando o que ele representa, o que ele é, o que significa. A gente precisa sentir a arte dentro do nosso corpo. E por isso que aqui eu pego emprestado esse termo da arte, da Sontag, para a gente poder propor uma erótica da gastronomia. Uma gastronomia que vai passar pela nossa relação sensorial, imaginária e transcendental com a comida. Este é o princípio que rege o Comida de Pensar, este curso que a gente está fazendo neste momento. Bem, para encerrar, eu queria deixar agora um grande spoiler para vocês, né, uma apelação aí, olha só que legal. O que isso tem a ver com comida? Havaianas, depilação e o apocalipse zumbi. Bem, esses 3 temas serão abordados para a gente poder discutir gastronomia. Sim, vamos falar sobre isso. Depilação, e aqui na depilação a gente está se referindo, na verdade, à depilação brasileira, a famosa Brazilian Wax, em que não sobra nada de pelo. Só para dar um pequeno entendimento para vocês sobre por que a gente está falando de depilação quando fala da comida, a gente está usando a ideia da depilação para mostrar o quanto que a gente criou repulsa ao pelo. E essa repulsa que a gente cria aos pelos naturais, a gente leva para criar a mesma repulsa à natureza do nosso alimento. Então a gente transformou nossa sociedade numa sociedade que quer alimentos sem pelos. Ou seja, ninguém reconhece mais uma cenoura se ela vier com o seu talo por cima. Nossa, nunca imaginei que tinha esse negócio. Esse processo é o processo que está matando a ideia de gastronomia de verdade. Ou seja, esse nosso vínculo perdido é o que a gente vai tentar resgatar no curso deste curso. No curso deste curso ficou feio, mas enfim. No percurso que temos diante de nós. Havaianas, as legítimas. Por que ela está aí? Porque as havaianas, de fato, elas trazem uma discussão sobre legitimidade. Porque é uma chinelinha, um chinelo, que foi produzido 100%
com materiais brasileiros. As Havaianas, elas pegam a estrutura, né, o conceito das alpargatas, e trazem, talvez do Japão, eu não lembro mesmo da história, não sei, o modelo do Japão de alpargatas para poder fazer com material brasileiro. Veio a sandália de borracha. Mas as Havaianas, elas representam uma legitimação de produto 100% nacional, mas que a gente vai relegá-la a um produto de pobre. Ao menos as originais. Essa sandalinha assim, ó, do filete azul branquinha, ela, a partir de 1994, começa a ganhar cores. Começa a ser um objeto de desejo construído. Em 2002, ela ganha o formato, as cores, né, dos times que estão disputando a Copa. E à medida que ela vai evoluindo, ela vai se distanciando na sua legitimidade do povo. E faz, inclusive, associações com grandes marcas da moda para aumentar o seu valor de consumo. Como que isso não é o retrato absoluto da forma como a gente olha para a nossa própria gastronomia? E, por fim, o Apocalipse Zumbi. O Apocalipse Zumbi é uma grande alegoria sobre como nós temos conduzido o nosso impulso e desejo de comer de forma acéfala. Bem, essa representação dos zumbis vai ter uma aula inteira só sobre isso, que vai ser super divertida. Gente, é isso. Nossa aula magna chega ao final. Muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado. Aliás, se quiserem fazer alguma pergunta, trazer alguma questão, podem ficar à vontade, tá? Basta abrir o microfone aí, a câmera e me interromper, sem nenhuma cerimônia, tá? Queria mostrar para vocês só aqui os cursos que a gente está trabalhando. O Comida de Pensar, que é esse curso que a gente começa no dia 11, ou seja, na quarta-feira que vem. Vou chamar aqui a Adriana, nossa diretora da Escola de Humanas, que vai falar um pouco rapidamente, né, sobre esse curso. Enfim, na verdade, sobre os custos, né, a parte administrativa. Oi, Juliana, muito obrigado. Legal, legal. Que bom que você gostou. E bom, essa aula vai ficar gravada, tá, gente? A gente vai soltar lá no nosso canal do YouTube, se vocês quiserem passar para os amigos, para as amigas. Eu agradeço. Inscrevam-se no nosso canal para a gente chegar a 100 inscritos, para poder finalmente fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Tem essas regras agora, que coisa, né? Enfim, temos outros cursos. A Era da Pós-Verdade, com Fernando Strongren. O Vestuário no Século XX, com a Salomé Abdala. E Escrita Afetiva. Juliana, você quer dar uma palavrinha? Pode ficar à vontade. Vou passar para a Adriana. Sem problema, Juliana, tá de boa. Adriana, diga lá para a gente, por favor. Quem quer fazer o curso? Oi, gente, muito boa noite a todos. Obrigada aí pela participação de todos. Nós, da Escola de Humanos, estamos felizes com a participação de vocês e contamos aí com não só a participação de vocês, a inscrição no curso, mas também a divulgação dele para a gente, tá? A gente está no mês da Black Friday, né? Apesar de ser uma única sexta-feira, a gente aproveita a onda aí do mercado comercial mesmo, online, né? A onda do mercado online para estender essa promoção para o mês inteiro. Então, até o final do mês, todos os nossos cursos estão com 30% até 40% de desconto. O Comida de Pensar, ele está com 30% de desconto. De R$ 650, ele está por R$ 455. Você pode pagar por cartão de crédito, por boleto bancário, pelo PagSeguro e dividir em até 2 vezes, tá bom? Tendo qualquer dificuldade, fala com a gente. Eu vou deixar aqui logo mais o
o e-mail da Escola de Humanos, mas você pode falar comigo diretamente por meio desse e-mail, tá? O curso A Era da Pós-Verdade, com o professor Fernando Stronger, ele vem aí para discutir fake news, para discutir esse momento super delicado que a gente está passando no mundo inteiro. O curso de R$520, ele está com 40% de desconto, gente. Ele está por R$312. O curso super novo que a gente também lançou é o curso O Vestuário no século XXI, com a professora... século XX, desculpa. O Vestuário no século XX, com a professora Salomé. Também a gente deu 40% de desconto. De R$520 está por R$312. E, por fim, o curso Escrita Criativa vai ser uma semana de curso com a professora Maíra. Está por 30% de desconto também, de R$280 por R$196. Vai lá nos cursos, eu vou deixar aqui, ó, nos comentários, o site, diretamente lá, o valor dos cursos, você pode dar uma olhada lá. E a gente também, enfim, aí o meu e-mail, tá bom? Aqui, ó, o e-mail da Escola de Humanas, aqui diretamente para quem quiser conversar comigo, tá bom? Obrigada. Até logo. Beleza, obrigado, Adriana. Esses aí são nossos cursos. Não, na verdade, são os cursos velhos. Aqui são... Ah, tá. O nosso curso Comida de Pensar, só para encerrar aqui, gente, o que você precisa fazer agora? Você pode fazer sua inscrição. Antes tinha um 20% de desconto, não atualizei agora, a Adriana já falou aí da Black Friday. E você vai ter o acesso agora às nossas aulas ao vivo, que aí vão ser aulas que você vai ter uma plataforma de ensino digital, vão ter todos os materiais didáticos lá, tá tudo incluso, entendeu? As referências bibliográficas, filmográficas, fonográficas e tudo mais. Vamos fazer vários debates acerca de várias referências que a gente vai trazer. Legal, gente? Aqui o bicho todo, já pensando aqui a segunda edição. Grupo no Telegram, certificado digital, a plataforma de ensino. Bem, siga-nos e não deixe de se inscrever no nosso canal para a gente conseguir fazer nossas lives. Valeu, povo! Agradeço demais por estarem até aqui. Muito obrigado pela companhia. Esperamos que vocês participem desse curso conosco e fico no aguardo. Qualquer coisa, divulguem para a galera, mandem esse link para o pessoal. Gislaine, muito obrigado, que bom que você veio aí. Um grande abraço para você também. Gente, Letícia, valeu, bacana, que bom que você curtiu. Bom saber. Valeu, minha gente. Vou mandar no nosso canal do YouTube, sigam lá e depois mandem para a galera o linkzinho, tá bom? Obrigadão, valeu, beijo.